Olá, meus amigos, vamos para mais uma parte da nossa aula prática de banco de dados, dando prosseguimento aí aos comandos de SQL. Agora vamos trabalhar junções entre tabelas diversificadas e depois a gente vai também utilizar algumas instruções específicas, como a gente já apresentou na sala de aula, para fazer soma, média, contagem de elementos e valores contidos nas colunas de uma determinada query. Vamos mostrar também a diferença da utilização do having por where, tá ok? E aí a gente encerra o que a gente considera a aula prática essencial como revisional de prova. Então, vamos lá para o MySQL. Estou aberto daquela mesma estrutura que nós apresentamos nas outras partes da videoaula. E já deixei aqui de propósito, né, eu sempre faço isso, quando eu vou montar uma query que precisa de ser uma junção entre tabelas diferenciadas, a gente precisa de saber os campos que elas existem. Então eu venho aqui, por exemplo, eu vou fazer uma junção usando o exemplo essas três tabelas: TB cursos, TB níveis de ensinos e turmas, né? E aí eu vou fazendo algumas considerações sobre essas tabelas e a gente vai vendo aqui o que a gente precisa. Antes da gente montar a query, vale aí uma revisão sobre o conceito do join, né, que é uma junção. Às vezes nós temos a necessidade, por as tabelas serem relacionadas, de numa mesma pesquisa selecionarmos dados e valores de tabelas diferentes, né? Porque a gente precisa de gerar, por exemplo, relatórios complexos. Por exemplo, as turmas, eu posso querer selecionar determinadas turmas que pertencem a um nível de ensino específico e a um curso específico. E aí, ao invés da gente fazendo query dentro de query, estrutura dentro de estrutura, a gente pode fazer uma única query que junta essas tabelas todas com seus respectivos campos e que a gente cria os filtros, né, ou através do where lá, que sejam condizentes com o relatório que a gente quer gerar. Então, essa parte da aula de hoje ela vai se dedicar a explicar, né, na essência, como é que é o funcionamento da instrução join dentro de um select. Então vamos lá. Eu tenho aqui três tabelas: turmas, níveis de ensino e cursos. Se a gente for observar a tabela turmas, ela tem duas chaves estrangeiras. Uma, inclusive, nós criamos durante uma das aulas práticas anteriores aí. Isso leva-nos a crer e entender com facilidade de que o cadastramento de uma turma depende de um nível de ensino e de um curso obrigatoriamente. Então é baseado nesses exemplos, nessa estrutura, nessa relação entre essas entidades que a gente vai montar no nosso exemplo. Vou montar aqui um select padrão que vai unir os dados, algumas colunas de todas essas três tabelas, independente de filtro, né? Então vamos lá. Um select. Lembrando que eu vou identificar a coluna de cada tabela através de um alias, que seria uma letra, né, um prefixo que a gente vai colocar para poder identificar que aquele campo que nós estamos selecionando é de uma tabela de um prefixo, por exemplo, A, B ou C, que mais na frente vai ser declarado como uma tabela específica. Então, um alias. Então, nós começamos normalmente com a tabela mais fraca, ou seja, aquela que detém, né, as chaves estrangeiras das tabelas todas com as quais ela vai se relacionar e que normalmente você vai selecionar mais campos dela. Então eu vou usar, por exemplo, o alias A, né, para poder identificar os campos da tabela turmas que eu quero que sejam exibidos na minha consulta. Então eu vou botar lá a.id turma, a.id nível ensino, a.id curso. Por que eu tenho que selecionar as três chaves? Porque elas serão necessárias, através do comando join, para poder fazer a conexão de pesquisa entre uma tabela e outra. Então, para que isso possa ser declarado lá dentro do comando join, as colunas precisam necessariamente ter sido selecionadas. Então, vou pegar aqui o a.cpnome, né, e a.cpano. Ok? Agora eu vou começar a selecionar as tabelas. Por exemplo, posso escolher uma ou outra. Eu vou pegar a nível de ensino e depois o curso, né? Então, por exemplo, a.id nível ensino,
a.cp nome. Agora, desculpa, não é A, é B. Agora, usando o alias C, eu vou selecionar o que eu quero do curso. id curso, c.cp nome. Tá suficiente. Perfeito? Selecionei os campos. Bom, assim como eu faço num select qualquer, from, bom, de onde? Eu tenho que agora indicar as tabelas, né? A tabela que eu vou buscar, que eu vou utilizar e identificar o qual alias a qual ela se relaciona. Agora eu tenho que selecionar a tabela e indicar o alias que está relacionado a ela. Então, a primeira tabela, de acordo com a estrutura que a gente montou aqui, com o comando, identificado pela letra A, é a tabela, né? Turmas. Então, eu vou botar lá tb turmas SA. Identifiquei que a minha tabela turmas na query é identificada pelo prefixo, pelo alias A. Join, juntando, né? Unindo-se a tabela níveis ensino, que é SB, ok? Bom, perfeito. Eu disse que eu vou fazer essa seleção desses campos da tabela A, que é turmas, da tabela B, que é nível de ensino, mas qual é a conexão entre elas? Aí você vai usar o comando on, onde, né? Como se fosse onde o a.id nível ensino é igual a b.id nível ensino. Acabou? Ainda não. Nós temos mais uma tabela para fazer uma junção. Para facilitar, o que eu faço? Embora funcione sem o uso dele, eu coloco um parêntese aqui. Então eu fiz a primeira junção de turma com nível de ensino. E aí, tendo feito essa junção, eu vou fazer uma nova junção com uma terceira tabela que ainda está pendente. Join tb cursos SC. Repare que eu vou ter que abrir um novo parênteses, né? Para eu embarcar essa última operação que eu fiz. On a.id curso igual a c.id curso. Fecho o meu parênteses. Antes da gente rodar e ver os resultados, importante você entender que as conexões, o comando on, ele sempre vai ter um campo da tabela mais fraca, que é o A, que é onde tem as chaves para as duas tabelas mais fortes. Então, ele é o nosso elo. A entidade fraca que une curso com nível de ensino numa mesma estrutura é a tabela turmas. Então, as chaves que são comparadas, tanto com a tabela B com a C, tem que ser provenientes da tabela A. Vamos ver se vai funcionar ou se eu errei alguma coisa na minha query. Funcionou perfeitamente, ok?